Olá, querido pastor Josias, mais uma vez aqui nas reflexões. Eu hoje quero chamar sua atenção para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, e o versículo 22, que diz assim: ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias, o profeta, recebe a missão de levar ao povo, portanto, as palavras do Senhor. Ele é levado a se constituir naquele que de Deus leva a palavra, fazendo com que o povo volte ao juízo, à razão e ao convívio com esse Deus beatífico. Então, Jeremias, na sua prédica, ele vai dizer que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão. Então, o povo buscando um modo de clarear. O salitre era usado para clarear. Aqui nós usamos dizer quarar, quando uma mulher que vai lavar a roupa coloca essa roupa dentro de uma solução para que essa roupa seja clareada. O salitre fazia essa função. E então o profeta diz que ainda que eles se lavassem com essa solução clareadora, não haveria como se clarear. E ele diz mais, que ainda que amontoasse sabão, fizesse mais sabão, isso não iria remover deles a iniquidade. E a palavra iniquidade se traduz por pecado. E pecado, não é? É aquilo que fere, aquilo que transgride, aquilo que passa do mandamento de Deus. Se nós não manifestarmos amor, isso é pecado. Então eu diria que o pecado é a ausência de amor nas nossas ações. Então você ama a Deus e depois você ama ao próximo. Você está manifestando amor nas suas ações. Quando você, portanto, distorce essa ótica, você começa a ter uma visão parcial e se utilizar apenas de conceitos que são, eu diria, fragmentados, você vai então deixando de amar. E aqui o profeta vai dizer que a iniquidade deles continua. E é claro que eu estou dizendo de um povo chamado Israel. Eu estou dizendo aqui de um pré-cativeiro. Eles estão prestes a ser levados em cativeiro para a Babilônia. Então, Jeremias, ele mostra que a oblação chamada sacrifício no Antigo Testamento, onde um cordeiro era levado a ser imolado no lugar da pessoa que havia pecado, e essa pessoa chegava com o cordeiro, ela confessava os seus pecados, o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro e a mão na cabeça da pessoa que estava confessando o pecado, e ele declamava o pecado daquela pessoa, e o cordeiro passaria a simbolizar aquela pessoa, então aquela pessoa era morta. Ou melhor, o cordeiro era morto, me perdoa aqui, no lugar dessa pessoa. Era uma substituição. O cordeiro morria e essa pessoa tinha vida. A vida do cordeiro era trocada pela vida dessa pessoa, porque o salário do pecado é a morte. Mas se esse escrito está no Novo Testamento, nós podemos removê-lo para o Antigo da mesma forma. Se o salário do pecado é a morte no Novo Testamento, também é a morte no Antigo Testamento. Não há diferença. Porque, perceba, se o cordeiro morre para que alguém possa viver, houve uma morte. O pecado proporcionou uma morte. E ainda que foi a morte de um cordeiro que foi substitutivo. Então, a morte já era prefigurada como sendo, portanto, apaga pelo pecado mesmo no Antigo Testamento. E Jeremias diz que ainda que eles fizessem qualquer tipo de coisa, a iniquidade estaria diante de Deus. Perceba então que mesmo que eles levassem um cordeiro para o sacrifício, mesmo que eles tivessem a graça de receber o perdão via esse sacrifício expiatório, perdão pelo pecado, para eles não estava adiantando.
E por que não estava adiantando? Se esse sacrifício foi constituído no livro de Levíticos, né, no Antigo Testamento, quando Moisés institui o sacrifício como sendo a propiciação pelo pecado. Então, Jeremias diz que ainda que eles fizessem qualquer coisa, como se lavar, isso não adiantaria. O sacrifício que era feito no templo não estava resolvendo. E por que isso? Alguém pode perguntar. Mesmo no Antigo Testamento, e volto a isso aqui, o sacrifício só funcionava se a pessoa se arrependesse do seu pecado. E muitas dessas pessoas, nesse contexto histórico, estavam indo ao templo fazer sacrifícios puramente simbólicos. Eram pessoas religiosas que estavam acostumadas a pecar e levam um cordeiro e fazem o sacrifício, está tudo certo. No outro dia, peca de novo, vai levar o cordeiro de novo. Então ela não tem preocupação com o Deus que disse: não furtarás, não matarás, não farás para ti imagem de escultura. Eles não levavam mais em consideração os mandamentos que você percebe em Êxodo 20. E agora eles ficaram numa situação de impenitentes, não tinham mais como ser penitenciados. Não havia propiciação que pudesse alcançá-los, porque eles não tinham mais em si a base chamada arrependimento. Estamos em pleno século XXI. E a igreja cristã no Brasil precisa, de modo similar, igual, idêntico, perceber que, mesmo que a morte de Cristo, que foi uma morte sacrificial substitutiva na cruz do Calvário, onde por nós ele se entrega e o sangue dele cobre toda e qualquer iniquidade, toda e qualquer iniquidade que pode ser e deve ser coberta por esse sangue, deve necessariamente estar mencionada dentro dessas características de arrependimento. Quem não se arrepende do pecado não tem o pecado coberto. Mesmo que Cristo morre na cruz para que toda a humanidade seja salva, essa humanidade só será salva se essa humanidade vier a entender e se arrepender dos seus pecados. Por isso que a pregação do Evangelho se faz necessária. Quando você prega o Evangelho, você mostra o pecado da humanidade e você mostra o Cristo que remove esse pecado via arrependimento. Evangelho é mostra de pecado, apontar para Cristo e mostrar a necessidade de arrependimento. É um tripé. Não se pode pregar aquilo que se diz ser Evangelho se você somente aponta o pecado. Isso seria acusação. Não se pode pregar o Evangelho simplesmente se você mostra Cristo que perdoa o pecado. Isso seria omissão, porque você não estaria dizendo de que pecado se trata. Não se pode simplesmente chegar e dizer que se prega o Evangelho dizendo: olha, Jesus Cristo está voltando, tudo muito bem. Mas o fato de Jesus Cristo voltar não está mostrando para eles que eles pecaram e que precisam da graça de Deus. Foram destituídos da graça e que essa graça está em Cristo. E se essa graça está em Cristo, ele precisa se aproximar desse Cristo. E como se aproxima de Cristo? Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é quem dá galardão a todos que o buscam. E o primeiro galardão é o arrependimento. Quando você tem esse arrependimento, essa obra é feita pelo Espírito Santo. Não é um homem que se arrepende porque quer. Ninguém está condicionado. Eu me arrependi, me deu vontade, me arrependi. Não. Se o Espírito Santo da graça de Deus não tocar no homem, se ele não receber o toque do Espírito Santo de Deus, ele não tem como se arrepender. Porque o homem sem Deus é um homem perdido. É por isso que Deus se aproxima do homem para salvá-lo. Porque ele compreende que não há no homem nenhuma capacidade de salvar sozinho. O texto mostra isso quando o profeta diz que ainda que ele se lavasse com salitre, ainda que ele amontoasse sabão, nada disso se resolve. Não adianta o homem dar grande soma de dinheiro para a igreja, pensando que isso vai fazer com que seu pecado seja perdoado. Ao homem, portanto, não adianta fazer serviços sociais relevantes que lhe emprestam uma tonalidade de seriedade. Isso são ainda, diria, trapos de imundícia, porque não se barganha com Deus, não há um toma lá da cá. Ou você se arrepende e é perdoado, ou você não se arrepende e continua na iniquidade, continua no pecado. Israel aqui continua no pecado porque ele não se arrepende, ele continua impenitente. Aliás, ele é levado a cativeiro porque ele não regrediu. Não houve um só dia que o profeta levasse mensagens para ele chorando, uma mensagem vigorosa
de Deus prometendo restauração, prometendo vida nova. A promessa de Deus não foi aproveitada por aquele povo porque eles não creram. Não havia fé neles a respeito do Deus que salva. E hoje nós estamos em situação similar. As pessoas estão vivendo religiosidade. Essas pessoas buscam a Deus porque se acostumaram ao culto. Elas veem no culto um elemento místico capaz de tirá-las, portanto, da sua própria iniquidade. E isso não é bem verdade, porque se você não se arrepender, não consegue encontrar o perdão da parte de Deus. Se eu não me arrependo, não consigo encontrar o perdão da parte de Deus. E o se arrepender e o me arrepender não é uma obra minha, é um toque do Espírito Santo. Por isso é que sem Deus nós não somos nada. Deus, ele é o autor da salvação. A salvação começa nele, é ele que toca. Existem pessoas, irmãos, que são impenitentes, elas não querem se arrepender, elas amam o pecado e elas querem permanecer no pecado, elas afastam a Deus de modo sistemático porque elas preferem o prazer do pecado. Ou você acredita mesmo que os homens que amam a Deus, eles amam a Deus simplesmente porque eles querem? Não, eles amam a Deus porque o Espírito de Deus os compunge, o move dentro de si. O seu coração fica, portanto, cheio da graça de Deus e assim eles amam ao Senhor porque eles são tocados por esse Senhor que faz com que ele nos ame. Um homem sozinho não tem condição de amar. É por isso que a humanidade caminha como caminha. É morte, são pessoas entrando em escola, esfaqueando, porque essas pessoas simplesmente estão afastadas de Deus. Elas não conhecem o que é amor. Somente Deus é amor. Se Deus amou o mundo, e se nós entendemos que Deus ama, então nós aprendemos de Deus o que é amor e como amar. Se nós pensamos que nós amamos, mas amamos divorciados de Deus, à parte de Deus, diferente daquilo que Ele colocou para nós, esse amor é um amor humano, é um amor que não tem em Deus a sua gênese. Aquele que diz que ama e ofende o seu irmão é mentiroso. Aquele que diz que ama e não perdoa é mentiroso. Aquele que diz que ama e é a favor de pena de morte é mentiroso. Aquele que diz que ama e não cuida é mentiroso. E eu estou dizendo um cuidado pleno e não simplesmente circunstancial, porque tem gente que manda dinheiro e acha que isso é cuidado. Isso só não é cuidado. Existem mais formas de cuidar do que só mandar dinheiro, porque senão a Secretaria de Recursos Humanos estaria muito bem tranquila, porque o que tem de recursos investido ali, e quantas pessoas tem que não foram cuidadas. Mas os recursos foram dispensados, mas não foi relativamente levado a cabo para aquelas pessoas. Faltou amor, faltou o cuidado. E o cuidado, o amor, faz com que essas pessoas são realmente colocadas no seu devido lugar, que é humanizadas. Humanizar alguém só se pode quando se ama. E o amor verdadeiro está contido em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que ao tocar o nosso coração e nos criar novamente, nos leva, portanto, a um novo patamar de alguém que é filho de Deus e, por ser filho, ama igual ao Pai. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nós não sejamos impenitentes, como foi o povo de Israel, e que nossas orações sejam conhecidas diante de Deus, e que haja em nós desejo humilde de chorar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, ainda que a humanidade não nos perdoe, ainda que os cônjuges não nos perdoem, ainda que os filhos não nos perdoem, ainda que os amigos não nos perdoem. Buscar de Deus o perdão é uma bênção. Por isso David Brainerd, quando ele vai falar a respeito da sua contrição, ele diz que ele experimentou orando um convencimento de pecado, e isso foi por anos a fio. Ele entendia que ele era pecador e que precisava de Deus. Nós precisamos voltar a esse lugar, a um lugar onde as pessoas são tomadas de um senso de inevitabilidade ao saber quem é Deus e quem somos nós. Tem pessoas querendo viver como se ele fosse Deus, ele não é Deus. E tem pessoas querendo ser simplesmente humano, mas ele precisa ser humano a partir de Deus, porque um homem sem Deus, ele está desumanizado. Só há humanização quando nós encontramos o Deus que ama, e nesse Deus nós nos deleitamos. E aí então nós podemos dizer, como Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, e só descansaremos quando em ti nos encontrarmos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e que haja no seu coração, irmão amado, irmão querido, o desejo verdadeiro de servir a Deus sem essa burocracia da religiosidade. Tá bom? Porque ser religioso não é ser cristão. E ser cristão é ser não religioso.
Ainda que a religião exista e seja válida, ela é válida, tem o seu lugar, mas precisamos saber o que é ser cristão e o que é ser religioso. Então que Deus nos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.